porque acho que a mãe foi pro médico e ela tá cuidando dos irmãos. Sim, senhora. Ok, ok. Pronto, gravando nossa aula de hoje. Boa tarde a quem eu não dei boa tarde. Boa tarde a quem falou aí no chat que eu não vi ainda. É o seguinte, meu povo, alguns avisos rápidos antes da gente começar a nossa propriamente dita, nossa aula. Eu quero avisar vocês o seguinte. Eu andei corrigindo o exercício da semana passada e, por exemplo, a galera do nono A, deixa eu ver quem é que tá chegando aqui, Gisele. A galera do nono A, só quem acertou o exercício todo foi Kevin. E a galera do nono B, cadê? Galera do nono B, 17 pessoas entregaram a atividade. Só quem acertou o exercício todo foi Carol e Vitória. Então, tá muito ruim. Tá caótico. Para quem já vai fazer prova daqui a 15 dias. Então, o que é que eu resolvi fazer? Semana que vem, eu não vou dar outro assunto, não. Eu ia dar outro assunto. Vocês viram a equação hoje de manhã, equação do primeiro grau, que é simples. A equação do primeiro grau chega a ser até mais simples do que polinômios, mas eu vou segurar um pouquinho o assunto de vocês e vou fazer o quê? Vou corrigir, prestem atenção no que eu vou falar. Eu vou corrigir a atividade de vocês da semana passada, tá bom? Os polinômios. E vou passar um outro exercício parecido com aquele, claro, não vai ser aquele, porque eu vou corrigir aquele, porque aquele assunto vai ser assunto da prova de vocês também. Então, eu preciso que vocês entendam o assunto. E, pelo que eu percebi, vocês estão bagunçando o meio de campo todo, não estão entendendo nada. Então, o que é que eu vou fazer? Na aula de hoje à 8 de manhã, dia 28 isso. Na aula do dia 28 de manhã, eu vou dar uma reforçada nesse assunto, divisão de polinômios por monômios, e aí eu vou pegar todos aqueles exemplos que eu fiz e vou corrigir explicando. Então, vocês vão acompanhar a correção, ver direitinho o que foi que vocês erraram, porque eu expliquei um por um o que é que vocês erraram. Então, errou na conta de dividir, errou na divisão das letras, errou no sinal, errou não sei o quê. Mas, assim, resumindo a história, só Boa tarde, essas... professor. Boa tarde. Só essas três pessoas que eu falei, Kevin, Carol e Vitória Verbena, foram as que acertaram a atividade toda, que eu respondi, Professora, atividade concluída com sucesso. Só essas três pessoas. O resto errou tudo, para não dizer o contrário. Então, professor, diga, Sara. a atividade que o senhor está falando é o que era para entregar ontem? Isso, que era para entregar até ontem, exatamente, que era da semana passada, que foi da atividade do dia 14. Então, a aula 78 que eu falei. Então, deixa eu ver aqui, inclusive porque eu quero chamar a atenção. No nono A, entregaram a atividade David Aquino, Gabriel, Gisele, Ingrid, Ítalo, José Eliel, Kevin, Raíssa e Luan. Esses foram os que entregaram a atividade. Ok? Lívia não entregou, Luana não entregou, Sara, você também não entregou. Então, essas pessoas que eu estou falando, que eu lembro, Jorge está trabalhando, está meio complicado. Alguns esses que eu estou lembrando agora, eu estou falando que não entregaram a atividade.
E, e nono B, atividade do dia 14, só entregaram Amanda, Ana Carolina, Bibi, Emily, Helenice, Isabela, Yuri, João, Lohane, Lula, Barreto, Brito, Lima, Naira, Rian, Vitória e Iali. Certo? Esses foram os que entregaram do nono B. Deixa eu ver se tem algum nome aqui embaixo que frequenta que não entregou. Mai, você não entregou. Mainara não entregou. Natasha não entregou. Tayana frequenta meia boca, também não entregou. Então, algumas pessoas que eu vejo com mais frequência que eu já estou avisando que não entregar. Por que que eu estou avisando? Porque de hoje a 8, vou repetir para quem entrou depois. A aula de manhã eu vou usar para corrigir esse exercício e passar um novo. Então, se vocês não fizerem esse exercício, esses nomes que eu falei que não fizeram, inclusive Natasha, que entrou aí agora, boa tarde. Quem não fizer esse exercício... Bom dia, acabei de acordar. Mas para todo mundo que é normal, já é boa tarde. Então, eu vou dar boa tarde a você, que isso não é mais hora de você acordar. Você já devia estar há muito tempo acordado. Então, boa tarde, Natasha. Repetindo, então, todos vocês que não fizeram a atividade da semana passada, inclusive Natasha, que entrou agora, desliga o áudio aí, quem está com o áudio aberto, por favor. O que vai acontecer? Vocês só terão até a terça-feira que vem para fazer. Claro que vai acumular com o exercício que eu passei hoje de manhã. Entendeu? Por quê? Porque eu vou corrigir essa atividade, mesmo que vocês estejam entregando com atraso, eu vou dar algum ponto para vocês, certo? Teve algum... Sumiu meu áudio? Sumiu meu áudio? Já voltou? Voltou. Já. Pronto. Foi uma ligação que entrou aqui. Bom, então voltando ao que eu falava, Kevin, do nono A, e Luan, eu não tive condição de dar ponto nenhum a vocês nessa atividade da semana passada. Os outros tiveram de meio ponto a 1,5. E só quem teve 2 pontos foi, como eu já disse, Kevin. No nono B, eu não tive condição de dar ponto nenhum a Lula, só a você, Lula, na turma. E os outros tiveram de meio ponto a 1,5, sendo que na turma do nono B, só Ana Carol e Vitória Verbena que tiraram 2, na atividade da semana passada. Então, eu quero lembrar vocês o seguinte, que se vocês não fizerem a atividade até terça, depois não precisa fazer mais. Até porque eu vou começar a corrigir as atividades quarta-feira que vem à tarde. Então, vai valer aquela regra da unidade passada. Quando eu começo a correção, não adianta entregar mais, porque eu não vou aceitar mais as atividades. Então, a semana que vem, para ficar claro para vocês, hoje de manhã, quem não assistiu a aula, foi o caso de Natasha, e outros mais que não tenham assistido, eu passei uma... Você já assistiu? É porque você disse que acordou agora, então eu pensei que você não tivesse assistido. Não, eu acordei na aula, eu fiz a aula, as 2 aulas de manhã e fui dormir de novo. Ah, tá certo. Você tinha pedido para falar alguma coisa? Foi, o senhor escreve pelo computador as atividades, né? O que tem? O que tem que eu não entendo nada. Houve um certo problema para... Fecha seu áudio aí. Está dando microfonia. Então, o que acontece? Houve um certo problema nesse exercício atual, porque assim, nós já estamos praticamente saindo do remoto, e foi a primeira vez que vocês reclamaram da minha letra.
porque a minha letra eu tenho utilizado sempre. O que acontece é que no celular fica menor para vocês enxergarem, e realmente fica um pouco mais difícil. Só que esse exercício que eu passei para vocês, se eu não me engano, acho que foi no de vocês ou foi no do primeiro ano. Eu passei escrito também, digitado também lá na descrição. O que acontece é que a maioria de vocês não abre a descrição da atividade para ver. Vocês têm vocês têm o BIP, né? A notificação da atividade, aí vocês abrem a atividade por ali e não olham a descrição, não vão no Google Sala de Aula. Então, o que é que está acontecendo? Peraí, Luan, o que é que está acontecendo? Eu coloquei na descrição, digitei na descrição, porque assim, gente, eu não tenho como estar digitando fórmula para vocês. E como eu disse a vocês, do mesmo jeito que vocês têm a dificuldade na tecnologia de vocês, eu também tenho aqui. Eu tenho que ficar escrevendo com essa caneta aqui, nessa tábua aqui, ó, e olhar para o computador para ver como é que a coisa está saindo. Então, me desculpem, mas há letras, por exemplo, tem letras de vocês que são muito piores do que a minha. Não vem ao caso, porque o professor sou eu, os alunos são vocês, mas cabe a vocês também não entender, chegar para mim e dizer, não é hoje, vocês têm que dizer, não entendi nada, professor. Por exemplo, não foi o que Natasha disse, mas não pode chegar para mim hoje e dizer, eu não fiz sua atividade porque eu não entendi sua letra, eu não tenho bola de cristal, não tenho como adivinhar. Então, se me disser logo, como o Carol, se eu não me engano, falou, professor, eu não entendi a letra, aí eu cheguei e digitei. Se não foi vocês, foi alguém do primeiro ano, porque vocês estão dando um assunto parecido. Vocês estão dando polinômios, eles estão dando equações. Eu acho que foi no primeiro ano, porque eles estão dando equações biquadradas, equações irracionais, e aí eu tive que digitar, e não podia nem digitar a raiz, porque não tinha como a raiz pegar a equação toda. Mas aí eu expliquei para eles direitinho. Então, vocês têm que chegar para mim e dizer, professor, a letra está difícil de identificar. E aí eu vou tentar fazer uma coisa melhor. Agora, eu vou dizer a vocês uma coisa, para mim também não é muito fácil corrigir algumas atividades de vocês, porque eu não sei se é 3, se é 2, se é 1, o que é expoente, o que não é, enfim, mas isso não vem ao caso, até porque logo, dia 9, tudo indica que a gente vai estar voltando para a escola. E aí, a partir do dia 9, não teremos mais essa dificuldade, entre aspas, porque a minha ideia é continuar gravando as videoaulas. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter aula todo dia. E aí, quando vocês forem para a escola, o que a gente faz na tarde, normalmente, que é o nosso plantão de orientação, é o que eu vou fazer na escola. Então, eu vou começar a corrigir as atividades de vocês. Então, a aula da escola vai ser justamente a correção das atividades, vai ser olhar os cadernos de vocês, tirar dúvida, vai ser isso. Por quê? Porque a aula não vai ser repetida. Então, vamos dizer que a turma de segunda, quarta e sexta não vai assistir a mesma aula na outra semana. Então, vocês vão ter que ver a mesma aula. E para ver a mesma aula, eu vou ter que gravar uma videoaula para vocês terem acesso aos mesmos conteúdos, senão vão ser prejudicados. Então, acabei antecipando o que eu ia falar no início da aula. As aulas de vocês não vão voltar, no final da aula que eu ia falar, as aulas de vocês não vão voltar mais no dia 26, como era previsto, tá certo? As aulas de vocês vão voltar no dia 9. Dia 26, a previsão é apenas para voltar ao ensino médio, mas provavelmente o primeiro ano do Luiz Fernando não volte no dia 26, porque como vai ser uma turma só, vai deixar para voltar todo mundo junto no dia 9, e a gente vai continuar, então, com o nosso planejamento como já estava. Ou seja, a gente vai, como eu dizia, segunda-feira, muita coisa do que eu estou falando aqui, eu já estou dizendo no podcast. De manhã, eu vou fazer a correção da atividade da semana passada e vou passar uma nova atividade no mesmo estilo, certo? Aí eu vou tentar fazer uma letra melhorzinha para vocês entenderem, viu? E aí, à tarde, de hoje a 8, nesse horário que a gente está aqui, não vai ter plantão de orientação. Vai ser correção das atividades. Então, tem 5 atividades para corrigir. Eu vou começar a corrigir as atividades de hoje a 8. Termino de manhã no dia 4 e de tarde, no dia 4, a gente está no Meet fazendo a prova. Certo? E aí, na outra segunda,
a gente vê como é que vai ser a situação para o retorno de vocês. Ok? Fiz uma pergunta. Tá todo mundo com medo? Ok. Ok. Isso. Podem responder que eu não mordo, não. Só arranco pedaço. Mas o pedaço que eu arranco é da nota de vocês no final do ano. Diga, Amandinha. Ô, professor, Peraí, Luan. eu Diga, ainda posso Amanda. corrigir, né? Eu ainda posso corrigir, né? Pode. Qualquer um de vocês ainda pode corrigir. Sendo que a atividade da semana passada, a partir de quarta-feira de manhã, não pode corrigir mais. Porque a atividade da semana passada, eu não vou corrigir de tarde, porque ela, como foi uma das últimas, provavelmente só vai dar para corrigir na semana que vem, no dia 4. Mas aí eu não vou nem corrigir, porque eu já vou fazer a correção dela na semana que vem como reforço da aprendizagem, porque está um caos, está um fiasco. Odiei essas atividades de vocês, foram uma droga, não gostei nem um pouco. Então, como eu entendi, eu percebi que ninguém entendeu nada, aí eu vou fazer de novo. Peraí, Sara, que Luan tinha pedido para falar primeiro. Diga, Luan. Ô, professor, um exemplo. Se eu cancelar a minha atividade e fizer de novo, eu ganho um ponto, né? Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Vamos lá. Luan, sua turma é o 9º A, não é isso? Aham. Deixa eu achar aqui. No seu caso, não tem nada para... Na sua nota não teve... Foi 0, né? Que você não acertou nada. Mas, por exemplo, Raíssa. Raíssa tá aí? Acho que não. Tá não? Deixa eu ver alguém que esteja, para eu não falar de uma pessoa ausente. Lima. Lima tá aí que eu vi. Cadê Lima? É lá, eu acho que saiu, sei lá. Saiu? Não, tá aqui, ela tá aqui. Lima tá aqui na aula. Por exemplo, Luan, só para você entender. Lima tirou 1 na atividade dela, certo? Ela entregou no prazo. Então, a nota dela máxima é 2, certo? Então, assim, ela errou, por exemplo, Lima, você errou as divisões na letra A, B, C e os sinais da letra D e E. Olha como eu ainda fui bonzinho. Ela errou. Foram 5 atividades, né? Que eu passei. 1, 2, 3, 4, 5 atividades. Ela errou A, B, C, D e E. Ela errou todas. E tirou 1 ponto. Aí vocês vão me dizer, como é que ela tirou 1 ponto se ela errou todas? Aí eu vou dizer, porque eu espremi tudo que eu podia espremer para vocês não ficarem com 0 nessa atividade. Então, é por isso que eu estou dizendo, quem não fez, faça, para ganhar nem que seja meio ponto. Aí, respondendo a pergunta de Luan, Lima vai pegar, depois desse puxão de orelha virtual que eu estou dando, aí Lima vai pegar e vai olhar as atividades dela. Aí ela vai refazer. Aí, na hora que ela refizer, ela não vai errar o sinal, ela não vai errar a divisão. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar a atividade dela e vou dizer, olha, Lima melhorou. Então, ao invés de 1, ela vai para 1,5. Ou até, se ela fizer tudo certo, ela vai para 2, e aí eu escrevo aquela frase bonitinha. Atividade concluída com sucesso. Então, Luan, no seu caso, você pode ganhar até 2 pontos ainda se você fizer a atividade toda certa. Certo? Agora, quem entregou depois do prazo, e aí teve gente que entregou depois do prazo, deixa eu ver aqui, quem que entregou depois do prazo, porque o Google diz tudo a mim aqui. Por exemplo, Brito tá aí? Não, né? Não. Não está, mas eu vou falar de Brito, não tem problema. Foi, ela me explicou. Foi, você já disse que ela poderia talvez não estar aqui. Brito entregou depois do prazo, certo? Ela entregou a atividade 9 horas da noite. A atividade era até 8 horas. Então, a nota dela não é mais 2 pontos, é 1 ponto. Ela errou os sinais da letra A, da letra D, e não acertou as divisões da letra B, nem da letra C, e ainda errou a letra E. Então, repare, para vocês compararem a coisa. O exemplo que eu dei de Lima, ela estava disputando 2 pontos. Errou tudo e ganhou 1. Brito, como ela entregou atrasada, ela só estava disputando 1 ponto. Tirou meio. Mesmo tendo errado tudo, porque eu enxuguei.
Então, o que é que vai acontecer? Se Brito quiser fazer de novo a atividade, corrigir o que ela errou, até terça-feira, porque quarta de manhã eu vou corrigir, aí Brito pode ganhar 1 ponto. Entendeu? Então é lucro, meio ponto, 1 ponto, é lucro para qualquer um de vocês, ainda mais em matemática. Entendeu, Luan? Então a ideia é essa, eu estou explicando de novo, e aí quando for a semana que vem, eu estou dando essa chance para vocês fazerem de novo a atividade, e quando for a semana que vem, eu vou corrigir. Aí vocês vão dizer assim, ô professor Ivandro, mas eu não entendi, eu estou com dificuldade, e eu não vou acertar fazer. Qual é a chance que vocês têm? Eu vi alguns colocarem aí no vídeo. Eu assisti o vídeo do YouTube, eu fui para o YouTube pesquisar vídeo, eu olhei no livro. Vocês têm 1001 maneiras de tentar resolver a questão. Se vocês conseguirem, massa. Se vocês não conseguirem, eu vou explicar, porque é minha obrigação explicar para que vocês entendam, de novo, na quarta-feira que vem, e vou passar um outro exercício valendo 2, ó. Então, esse ponto que vocês têm, que seja meio, que seja 1, que seja 2, ele vai juntar com os outros 2 do mesmo assunto. Então, vocês vão ter mais uma oportunidade de aprender esse assunto e melhorar a nota. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Torno a repetir. Foi caótico. Foi desesperador. Diga, Amanda. Isabela perguntou se 5 minutos atrasado o senhor releva. 5 minutos atrasado o quê? Na entrega do exercício? Não. Não relevo nem 1 minuto, quem dirá 5. Não precisa ter medo de perguntar, não, Isabela. Pode perguntar. Eu não relevo, gente, porque quem me diz se está atrasado ou não é o Google. Professor, Entendeu? E vocês têm 1 semana para fazer o exercício. Não justifica vocês deixarem para entregar na última hora. Eu já disse isso a vocês. Vocês perdem tempo, e aí chega na última hora, a internet buga, não tem, chove e não tem quem faça a foto baixar no Google Sala de Aula, e eu não posso fazer nada por vocês, porque não é culpa minha se vocês responderam no dia e só deixaram para postar 8 horas da noite, 7h30 da noite, a minha atividade. Aí eu não tenho culpa, eu não posso considerar. E Tem que tirar esse negócio do Google aí, que bota atividade pendente, e deixar sem data de entrega, é melhor. não, senhora, tudo tem que ter data de entrega. Olhe, vocês são tão sabidos e tão espertos que na semana passada eu estava dando aula numa determinada turma, só tinham 4 alunos na sala comigo, certo? Foi uma aula de sexta-feira, que tinham dito que não ia ter aula por causa da reunião, e aí eu dei aula de tarde, fiz um plantão de orientação. Só tinham 4 alunos na sala. A aula está gravada, para quem quiser assistir. E aí, teve 2 pessoas bonitinhas que foram lá no Google, assinaram presente e nem deram as caras na aula, no Google Meet. Eu estava com as 4 pessoas na aula, ainda comentei, deixa eu ver aqui, cadê o povo? Aí achei lá 2 nomes que botaram presente, mas não acessaram a aula. Então, a mim não está dizendo nada, sabe por quê? Porque se vocês não assistirem a aula, vocês não vão entender o exercício, gente. Vocês não vão entender. E a vantagem da aula remota é que se vocês assistiram uma vez e não entenderam, vocês podem assistir 2, 3, 10, 20, pode ir até para o Google, como vocês falaram aí, e assistir com outra aula de outro professor, de outro estado, de outra escola, de onde vocês quiserem, porque o assunto é o mesmo. Entendeu? Coisa que na escola não acontece. Eu dou uma aula na escola hoje, aí eu saio de uma sala, vou para outra, aquela aula já foi dada, já acabou, não tem como repetir mais. A aula gravada não, está lá gravada para vocês assistirem quando vocês quiserem. O problema é que vocês não assistem. Não precisa nem assistir de manhã. Natasha disse que assistiu, depois foi dormir. Mas se ela não tivesse assistido, não tinha problema. Mas para ela responder o exercício que eu passei de equação, ela precisa assistir a aula, porque senão ela não vai entender se é na aula que eu estou explicando.
Então, eu quero que vocês comecem a botar isso na cabecinha de vocês, na cachola de vocês, porque senão vai ficar muito difícil. O nono B, por exemplo, né? Pedindo licença rapidinho aqui o nono A. O nono B, por exemplo, teve um bocado aqui que errou a atividade que eu passei de diversificada. Por quê? Porque não assistiram a videoaula, não prestaram atenção quando eu expliquei as regras da atividade. Aí eu passei 12 contas e disse, só quero que respondam 10. Quem responder um a mais vai anular uma certa. Aí tinha gente que era para tirar 2 e ficou só com 1,4. Por quê? Porque eu descontei 2 décimos de cada uma que respondeu a mais e ainda teve alguma que respondeu errada e eu descontei da certa, não descontei da errada. Por quê? Porque não assiste a videoaula e aí não prestam atenção nas orientações que eu passo. Então, vocês têm que estar ligados, atentos. Vocês acham que o professor Evandro é besta? É? Não sou, não. De besta eu só tenho a cara, mas não sou. Quando vocês vêm com a farinha, eu já vou com o bolo, com a empanada, com o pão, tudo recheado, com cobertura, pronto para degustar. Então, ó, não queiram dar uma desperta em cima de mim, não, porque vocês não ganham de mim de jeito nenhum. Mais alguma dúvida? Sara tinha pedido para falar. A aula já acabou, já bateu os 30 minutos. Eu vou cancelar aqui, encerrar a gravação. Quem não tiver dúvida, já está liberado. Quem tiver dúvida, pode perguntar que eu respondo. Diga. Isabela perguntou. Isabela não tem boca para perguntar. Oh, ela não tá falando nada, eu vou e falo logo, da agonia. Vai ver no chat.